cria todos os dias. Não me trava, criar então, o menino para frequentação lá, mas o nome é externo. Qual o significado para ele? Eu contigo. Eu olhei para você, mais ou menos. Tem nosso papel. Deixa eu ver. Está com bastante voto, hein? Eu acho para ti. O Duro está com 103. O Grêmio com Vicente, mas um está bem de maneira. Alguma dúvida sobre os dois? Alô, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos ficar em pé? Você tem o que nos olhos? Vamos dar as boas-vindas a quem está chegando hoje, né? Em meio. Você pode olhar para o irmão do lado e dizer: que bom que você veio. Seja muito bem-vindo à casa do Pai. Vamos celebrar o nosso Deus. Vamos fazer deste o melhor momento, dessa semana. Né? E quando eu digo isso, eu acredito com toda a convicção que isso é a verdade. Eu vivo isso toda semana. Eu fico na expectativa de vir para cá, muitas vezes vir mais cedo, para aproveitar o melhor café da semana, para aproveitar o momento de renovação da semana, né? E eu sei que depois que a gente experimenta, né, o quão bom é estar na casa do Senhor, né, nenhum outro lugar é melhor. Amém? Então vamos começar louvando esse Deus que é santo, que é poderoso, que criou o universo, que é soberano sobre todas as coisas, que quer reinar nas nossas vidas, que quer reinar na nossa família, que quer reinar no nosso trabalho, que quer reinar sobre toda a nossa vida. Nós precisamos que Ele reine, porque assim tudo estará em ordem, tudo estará em paz, tudo será abençoado. Amém? Ele está preparado aqui. Também. Já chegou. Sim.
Só tu és. Só tu és. Só tu és. Só tu és. Nos levantamos até a hora que nós nos deitamos. Nós estamos, Senhor, escondidos debaixo da sombra das tuas asas. Obrigada porque não há outro. Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que nos esconde, um Deus que nos protege. Obrigada, Pai, pelo teu amor leal. Te agradecemos, Jesus, por tudo que tu tens feito e por tudo que tu vais fazer na nossa vida. Amém? Se vocês quiserem sentar um pouquinho, só vou trazer uma rápida meditação sobre o que Deus falou comigo esta semana. Eu estou lendo um livro que tem falado muito comigo, indico para todas as mulheres, já indiquei, Mulheres Improváveis. Um livro maravilhoso. Ele é um livro que está tocando muito meu coração, porque ele está falando justamente coisas que o Espírito Santo já havia ministrado no meu coração, mas parece que muitas vezes, quando a gente lê um livro com a experiência de uma outra pessoa, a gente sempre pensa, só eu que passo por essas coisas. Não, todos passam por situações difíceis em algum momento da vida. E este livro tem falado muito comigo,
E Deus tem sido muito tremendo, né, nessa abertura de mente para o entendimento desta leitura. Mas essa semana eu disse para Deus assim, Deus, fala comigo. Fala alguma coisa comigo. Vocês já fizeram isso com Deus? Eu já fiz. Eu sempre faço. Deus, fala comigo. E aí Deus falou comigo e disse assim, aquela palavra que diz lá no Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aí eu fiquei pensando, Deus, eu estou numa idade que parece assim que agora eu estou contando os meus dias. Parece que depois que eu me aposentei, depois que o Enem se aposentou, parece que nós entramos numa outra sistemática de vida. E parece que a contagem dos dias, ela é mais natural. Porque quando a gente está no meio do movimento, no meio do trabalho, no meio da correria, entram os dias, saem os dias, e a gente não se dá conta que esses dias estão passando. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas hoje, eu tenho observado o seguinte, os anos estão passando, os dias estão passando, mas eles estão passando de uma outra perspectiva, de um outro viés, algo diferenciado do que eu visualizava e vislumbrava anteriormente. E aí eu fiquei pensando, Senhor, eu quero ter um coração sábio. Me ensina a contar os dias de tal maneira que eu encontre um coração sábio, que eu alcance um coração sábio. A gente tem a impressão de que quando a gente lê esse versículo, parece assim, ó, que se de uma forma desatenta a gente faz uma leitura rápida, a gente pensa que o simples fato de contar os dias que estão se passando, ao final, nós receberemos a sabedoria. É assim, muitas vezes, que a gente interpreta. Mas não é isso que quer dizer esse versículo. Na realidade, o princípio da sabedoria qual é? Qual é o princípio da sabedoria que diz a Bíblia? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, na realidade, o que nós temos que pedir ao Senhor é que a cada dia que nós estamos aqui nesta terra, e amanhece, e anoitece, de repente amanhece novamente, e depois anoitece, e o ciclo dia e noite, noite e dia, esse passar, esse trânsito todos os dias, nós precisamos crescer em intimidade com Deus. Nós temos que aproveitar mais para aprendermos mais do Senhor. Deus me chamou a atenção. Você sabe que Deus, às vezes, dá uma puxadinha de orelha na gente? Tu já levou uma puxadinha de orelha? Eu já. E esses dias eu levei, sabe por quê, irmãos? Até a Fábio foi lá em casa, eu mostrei para ela. Gente, eu estava ficando... Vou contar um pecado aqui. Eu estava ficando, assim, ó, muito acostumada a abrir o meu Facebook e ir direto lá naquelas coisas de espinhas. Como é que é? Espinhas? Sim. Espremer espinhas. E ficava... E o tempo ia passando e eu comecei a observar as técnicas de espremer as espinhas. Eu disse, não, isso não está certo. Eu não vou alcançar sabedoria olhando espinhas todo dia. Espremer espinhas, o que é isso? Para que eu quero isso? Para que serve isso na minha vida, na minha história? E Deus veio assim e me deu nada. Ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Amém. Glória a Deus. Amém.
Então, eu não posso ficar me detendo em coisas que não vão me acrescentar um crescimento espiritual com Deus. Eu preciso crescer em temor e em sabedoria. Eu preciso crescer no Senhor. Então, como é que eu cresço em Deus? Como é que eu vou crescer em Deus? Você sabe como é que é a receita para crescer em Deus? É buscando, é lendo a palavra, lendo livros assim específicos como esse que eu estou lendo das Mulheres Improváveis. Um livro maravilhoso para mulheres. Não só para mulheres, para homens também. Então, nós temos que entender que a nossa vida passa muito rápido aqui na Terra. Alguns anos atrás, eu tinha 15 anos. E eu pensava, quando eu tiver 18 anos. Aí depois, quando eu tiver 25 anos. Só que depois eu não segurei mais o tempo. O tempo nós não seguramos. E Deus sabe que nós não conseguimos segurar o tempo. Então, a nossa oração, ela precisa ser direcionada a nós termos uma sabedoria todos os dias para que a gente possa ajudar as outras pessoas que nos servem. Para que eu possa ter uma sabedoria de dar uma palavra de instrução, para que eu possa ter sabedoria de ter um discernimento em algum momento na vida dos meus discípulos, das minhas discípulas, na vida das minhas filhas. Então, nós temos que ver o que eu estou perdendo o meu tempo. O que está levando, está me fazendo perder tempo, ao invés de adquirir a sabedoria que vem do céu. Tudo aquilo que é supérfluo, eu tenho que tirar. E eu creio que cada um de nós, se nós formos fazer uma pesquisa aqui, que eu não vou fazer, mas se nós fizermos uma pesquisa, que cada um aqui tem algum ponto que, de repente, consome o teu tempo. O que tem consumido o teu tempo? Pode ser o trabalho, pode ser uma diversão, pode ser um vídeo, pode ser o celular, pode ser qualquer coisa. Pode estar te desviando da verdadeira sabedoria, que é adquirir o temor do Senhor. É adquirir o entendimento de que Deus, Ele é maior do que tudo e é maior do que todos. Amém? Então, eu gostaria de dizer para vocês que contar os dias não é ficar analisando, hoje o meu dia foi cansativo, hoje o meu dia foi pesado, ou ficar observando os meus dias, hoje de manhã eu tomei um cafezinho feito pela Thaís, todos os dias eu tomo um cafezinho feito pela Thaís. Hoje eu fiz um ovo mexido. Hoje isso, hoje aquilo. Não é isso, ficar observando o que eu faço. Mas contar os meus dias significa extrair lições importantes para o presente e para o meu futuro e compartilhar a sabedoria com as outras pessoas. Aquela sabedoria que Deus vai derramar sobre a minha vida, que Deus vai derramar sobre a tua vida todos os dias. Aí nós teremos uma vida excelente. Amém? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que nós não podemos ficar nos prendendo com coisinhas que nos amarram, que nos impedem de conquistarmos algo maior, que é o reino espiritual. Amém? Porque o tempo passa. E passa muito rápido. E eu já não estou mais na idade de perder tempo. Nem a minha mãe está na idade de perder tempo, né, mãe? Ela quer viver muito. Hoje a gente estava conversando, a mãe dela durou muitos anos e ela vai durar muitos anos também. Mas cheia de sabedoria e não perdendo tempo. Amém? Posso ouvir um amém de vocês? Amém. Então era isso. É uma meditação simples.
Mas eu creio que nós sempre aprendemos algo, tiramos alguma lição de coisas que muitas vezes no dia a dia nos aprisionam. Amém. Vamos Glória a louvar Deus. Vamos louvar a Deus. O Senhor é o Senhor do tempo. É o rei de toda a terra também é o rei de todo o tempo. Ele tem o controle, né? Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Agora, quem é o rei? É o que dá glória. Quem é o rei da glória? Jesus é o rei. Jesus é o rei. E hoje o apóstolo pediu, ontem, eu pediu hoje para a gente cantar o reino de Deus, né? E a vinda de Jesus foi a vinda do rei. E todo reino tem um rei. O reino de Deus, no reino de Deus, o rei é Jesus. O rei é Jesus. E quando nós entramos no reino de Deus, a gente aceita esse rei como Senhor, né? E como soberano sobre a nossa vida. Amém? E quando nós aceitamos Jesus como Senhor e como nosso Rei, Ele coloca em ordem, Ele quer colocar em ordem tudo, inclusive essa questão do tempo. Do tempo. Jesus, Ele nos ensinou como nós devemos orar. Jesus, ele deixou um modelo de oração. Até Jesus, quando nós orávamos, ou quando os discípulos, não existiam discípulos, né? Quando os crentes, como eles eram chamados? Os judeus, né? Os judeus, como os judeus, né? Os judeus oravam. Eles oravam através dos sacerdotes, né? Através quem acessava a Deus eram os sacerdotes. É isso, meu dizer. Depois de Jesus, ele nos ensinou que nós podemos orar direto ao Pai. E ele abriu esse caminho, essa ligação direta com Deus, onde a gente pode chamá-lo de Pai, né? E no modelo de oração que Jesus nos ensinou, ele mostra que a gente pode acessar o Pai, também deixa claro que a gente deve glorificar e exaltar o nome de Deus, que é santo, né? É santo, e a gente, depois de cantar, de orar, Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, ou seja, o teu nome, a gente pede que a vontade dele seja feita sobre as nossas vidas. Inclusive, nessa oração, a gente pede o que a gente precisa. Dali, a gente está pedindo o pão nosso de cada dia, mas não pode pedir o que a gente quiser, porque aquele que pede, recebe. Então, eu vou pedir que nesse momento agora, você fica bem à vontade, fecha teus olhos, fica de olhos abertos, levanta tuas mãos, ou fica com as tuas mãos paradas, faz o que tu quiser, né? Mas que ao cantar essa letra, que tu cante a primeira vez, vamos cantar bem baixinho. Tá? Só para ti, no máximo a pessoa do lado ouvir, canta bem baixinho. Tá? Aí depois na segunda vez a gente canta alto. Tá? Mas desfruta de cada palavra. Tá? Nosso dos céus, santo a vontade seja feita terra como céu. Senhor.
Nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. Conseguiu? Ali, gravado. Mas é a internet ou é lá? Não sei se a internet daqui, se é de lá. Ou se é o próprio Zoom. Não posso colocar em recuperação. Eles botou todo mundo para trabalhar. Eu ia falar na hora. Vamos lá. Tem um recorde de corte. Eu acho que eu fico mais com remédio do que com ele. Porque nele. O remédio não foi bom, mas. Glória Santíssima. Adoramos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Louvar o teu nome. Realmente esse caminho, esse vivo e novo caminho que foi aberto à presença do Pai, nós acessamos nessa noite, Senhor, pelo sangue do Cordeiro Jesus. Liga, Senhor, nossa vida, Deus. Liga cada um aqui, Senhor. Venha ter, Senhor, uma experiência sobrenatural na tua presença. Que o ensino do Senhor ele seja libertador e transformador. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Tu és bem-vindo aqui esta noite, o culto é para ti, Senhor. Todos nós aqui viemos cultuar o teu nome. As músicas são para ti. Dança é para ti, a palma é para ti, Senhor. Nossa vida é para ti, tudo é para ti, Senhor. Receba, Senhor, com gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que bom que vocês vieram, tu não apresentou os meus convidados, na verdade eu não convidei eles vieram. Mas eu estava antes do culto pensando, quero muito que eles venham, né? Até eu vou dizer para eles, vou dizer para ele, né? Não sei se vou dizer para ele que não vou te convidar, mas vou orar para te vir. E que você já caiu, então eu não sei o que, né? Convidar o Senhor, então. Convidar você, mas viu? Melhor ainda. Devido a moça que é de casa, né? A Bruna. Vamos sentar. Tem alegria poder estar com vocês. A Bíblia fala no Salmo 133 que aqui, no culto a Deus, na presença de Deus, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aí eu mandei você sentar. Eu queria que tu abençoasse o irmão que está do teu lado.
Não, tem que chegar perto mesmo. Vou chegar perto da minha Se quiser ficar em pé, abraçar, mas libera uma palavra abençoadora. Pessoa que seja saudável, né? Que tenha saúde, que tenha alegria, né? Que tenha saúde no espírito, na alma, no corpo, né? Portas se abram, né? Eu oro para vocês para que portas especiais de Deus, da parte de Deus, se abram na vida de vocês. Bem? Amém. É porque assim, no culto a Deus, e quando o povo de Deus se reúne, todos abençoam. É assim que funciona. Aquele negócio do sacerdote só era antes de Cristo, né? Agora nós nos fazemos reis e sacerdotes. Então nós temos essa autoridade de ministrar sobre as pessoas. Bem? Eu ministrei um tempo desse sobre gratidão. Gratidão. Tá? E não sei por que eu vou falar sobre isso, mas o assunto não é esse. Mas eu quero trazer algo para vocês muito importante. A gratidão. Ela muda a atmosfera. Coração agradecido. Né? Obrigado porque eu acordei. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque no café as crianças podem passar, desculpa. Para mim, vocês estão crescendo tão rápido. Deixa elas se entenderem. Assim, agradecer por tudo que tem acontecido. Eu não sei como é que você acordou hoje. Eu não sei se no café tinha um omelete, que a Raquel falou aqui. Eu não sei se foi a filha que fez o café. Né? Lá em casa tem esse negócio. Amanheceu, o cheiro do café, ele começa a visitar os quartos. Né? Coisa boa isso. Né? Coisa boa de ter uma família, coisa boa de ter uma casa. Coisa boa de ser casado. Né? Ter um futuro. Né? A promessa de Deus é essa. Né? Um futuro de paz. Futuro de shalom. E esse ministério é um ministério de paz, de shalom. É a falta de... Nós não teremos necessidade de nada. Todas as áreas, então, elas serão afetadas por Deus. Bem? Pedi para o Maurílio, então, cantar o reino hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o reino. Eu quero trazer para vocês uma receita de bolo. Quantos querem prosperar? Quando me fazem alguma pergunta, eu procuro levar minha mão mais perto do céu possível, né? Então, às vezes eu tinha uns problemas no ombro, resolvi, graças a Deus, fui curado, então procuro levantar uma receita de bolo da parte de Deus para que a gente venha prosperar. Não precisa fazer muita coisa para agradar a Deus, só fazer aquilo que Ele pede. Bem? E eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Lá em Mateus 6:33, vai me ajudar, Isa? Isso é uma bênção aqui, viu? Essa é a receita de bolo que Deus nos dá. Mateus 5, 6 e 7 está condensado toda a lei dos profetas, né? Jesus ele pega, é o sermão do monte, né? O sermão da montanha. E ele traz um ensinamento. Então, se tu ler Mateus 5, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, tu vai ter uma ideia, então, do reino de Deus na sua extensão. E ele diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o que eu falei? Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ele vinha falando sobre necessidades. Se a gente for ler sobre o capítulo 6, e ele ensina a orar no capítulo 6, né, o Pai Nosso, cantamos agora. Então, ele ensina a orar, ele ensina a não se preocupar, ele ensina a não andar ansioso, ele ensina a não olhar, poxa, o fulano está vestindo isso, eu não tenho... Não, ele fala sobre tudo. Ele fala sobre brevidade da vida, né? Uma série de coisas que é importante a gente ver. E ele dá essa dica. Busquem, pois, em primeiro lugar. Então, o segredo dessa receita é buscá-lo. Buscá-lo. Todos os dias. Vou pegar aí a nossa introdução aqui. Né? Todos os dias. Buscando o Senhor, buscando enxergar coisas
que o homem natural não enxerga. Então, buscar, colocar ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Né? E ele fala assim, busque em primeiro lugar o reino, que esse reino venha. O interessante desse reino que nós cantamos, ele é o seguinte, que ele diz assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa vontade do céu, do trono de Deus. Você sabe que no céu não tem mal. No céu não tem pecado. No céu não tem enfermidade. No céu não tem tristeza. O que mais? Me ajudem. Não tem dor. Não tem ansiedade. No céu não tem droga. No céu não tem bandido. No céu não tem corrupção. Me ajudem. Tem mais coisa ali. Não tem prostituição. No céu não tem prisão. No céu não tem ladrão. Então, o que Deus está querendo nos ensinar é que nós, através do evangelho dele, nós podemos atrair essa vida para nós. A ideia de Deus não é... Claro, as igrejas, elas são... eu vejo como porta para esse entendimento. Tá? Mas a gente precisa usar realmente aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Mas o que Deus quer é que a gente seja essa igreja. Aí nós juntamos essa grande congregação e a gente leva, então, essa vontade de Deus, essa atmosfera de Deus para a nossa cidade, para a nossa casa, a começar pela nossa família. Então, a família, ela é essa igreja de Deus, né? Onde a vida de Deus é o laboratório de Deus para a terra onde nós vivemos. Então, nós temos que aprender a atrair, então, a presença de Deus. E buscar isso. Buscar isso. Para que isso aconteça, eu tenho que entender que o reino de Deus, ele se move do espírito para o natural. O espírito para o físico. Então, eu tenho que ter uma experiência espiritual com Deus. Não é no corpo e nem na alma. É no espírito. O espírito ele tem que soprar. Deus tem que soprar vida. Eu tenho que ter vida de Deus. Minhas emoções começam a ser mexidas. Falo bastante sobre isso aqui, né? Sabe aquela coisa de, hoje eu não estou bom, hoje eu estou com uma dor, sabe? Isso aí não é a linguagem do céu. Isso não é a linguagem do reino de Deus. Então, se eu tenho uma dor, eu vou ser curado, porque Deus promete cura. E no ambiente que eu ando, eu vou ser curado. Amém? Então, eu tenho que entender isso. E ele diz assim, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, diga todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Bem? Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor, alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Alegra-te no Senhor, agrada-te do Senhor e Ele vai te acrescentar coisas. É assim? É assim que funciona. Eu brinco muito com quem é próximo, que é assim que eu faço com o carro, né? Tipo, eu queria um carro assim. E eu começo a falar sobre isso, Senhor, eu queria um carro assim. Não é uma coisa ostentadora, né? De ostentação. Mas eu queria um carro assim. The Bluetooth device is ready to pair. Ele vai ter um regulador de banco, porque cada um que pega o carro, o banco vai para um lado, né? Então, às vezes, a Raquel dirige, o banco, às vezes, ele sai fora. Quem dirige mais hoje é a Thaís, o banco fica diferente. Então, um botão para cada um. Tem carro que tem isso. Né? Tá bom. Não precisa ser aquele carrão de... para um carro para cada um. Mas eu brinco sobre isso. Mas Deus, quando tu pede, quando o teu coração fala alguma coisa, por mais simples que seja, para mim, ficava simples, né? A Bíblia diz que ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E eu sempre digo aqui, né? Cuidado com o que tu pensa, porque ele escuta. E se tu agradar a Deus, ele cumpre na tua vida. Amém. Vocês já tiveram experiência assim, puxa, só pensei, olha, aconteceu tal coisa. Já tiveram essa experiência? Eu nem orei, eu nem jejuei,
né? E a coisa aconteceu. Então, o segredo realmente é buscar o Senhor em primeiro lugar. Não deu certo? Eu lembro que um dia estava falando com o Maurílio e a gente estava olhando o consumo, né, no celular ali. E ele dizia para mim, o meu objetivo é botar a Bíblia lá no primeiro lugar, nos aplicativos, né? Então, bastante tempo de leitura da Bíblia no celular. E isso é uma coisa interessante, porque o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. Eu estava falando sobre que a vida passa rápida, eu sempre gravo, que diz que é como para grana, The Bluetooth aquela palha, is né? ready Quem já viu um filme de faroeste? Que vai entrar numa The cidade Bluetooth device. abandonada, assim, passa aquela palha rolando assim, diz que a vida é assim. Então tem que prestar atenção. Prestar atenção no café da manhã, o café tá famoso, né? Prestar atenção no almoço, prestar atenção na quem está contigo, ouvir a pessoa falar, né? Prestar atenção aqui nos irmãos, prestar atenção em quem está com necessidade, né? Porque é muito rápido, muito rápido. E nós temos essa chave de Deus de atrair o reino dele e abençoar pessoas. Bem? O que Deus quer, né? Está lá em João 3,16, ele diz que ele amou cada um de nós, ele amou o mundo de uma maneira assim sobrenatural, que deu o filho dele, para que todos nós vamos um dia viver eternamente com ele. Bem? Mateus 3 vai falar sobre João Batista quando ele vem trazer esse ensino. 3, 1-9. Mateus, né? Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Logo que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, da Judeia, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Deserto, gente. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Tem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filho de Abraão. E aí? Amém? Então, o lançamento do rei Jesus, os profetas já anunciaram isso. Eles já falaram sobre isso. Vai vir alguém, né? O profeta Isaías, que é o profeta que vai trazer, então, o rei desse reino. E ele diz assim: era uma terra que vivia em escuridão, e uma luz se manifestou, né? Na cidade de Belém. Ele fala que uma luz se manifestou, e a luz é Jesus. Mas João Batista, quando lança, e depois Jesus, quando começa o ministério, ele fala sobre arrependimento. E tem a ver com o que nós estamos falando aqui. A gente, lendo os profetas, nós vamos entender isso aqui. Para te buscar primeiro o reino de Deus, tu tem que te arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento é tu mudar a tua agenda. É tu mudar a tua atitude. É tu não gastar tempo, como o apóstolo estava falando aqui. Tu não gastar tempo com aquilo, né? A palavra não gastar tempo com aquilo que não é pão, né? Que não traz alimento, que não traz proveito. Então, ele já anunciava: está vindo o rei do reino e vocês têm que mudar de vida. E quando os religiosos se apresentaram, né, nós somos filhos de Abraão, eles: olha, se vocês não se arrepender, vocês não vão desfrutar do reino e do reino. Então, esse é o processo que eu preciso sair daqui hoje com essa ideia de exame da minha vida. Estou gastando muito tempo com tal coisa.
Preciso me dedicar ao Senhor. Nós temos a leitura anual da Bíblia, né? Todo mundo recebeu uma pastinha com todos os livros da Bíblia para a gente ler, porque isso é uma coisa importante. O corpo nós alimentamos com picanha não, vamos fazer outra coisa. Costela, outra carne aí. Ovelha, arroz, maionese, seja lá. Mas o Espírito é com a palavra de Deus. Nós temos que comer de Deus. Né? Quando ele fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele começa com o alimento do Espírito. Alimentar o nosso Espírito. Um Espírito alimentado diariamente, ele vai trazer realmente uma alma sadia. Né? Deus não quer que tu seja uma montanha-russa emocional. Deus quer que tu tenha, sabe, em qualquer situação, tu tá centrado, tá tranquilo. Vou grudar no telefone. E o físico, inclusive. Uma dieta dos céus que começa no espírito, ele não vai deixar tu comer, ele não vai deixar tu pecar, né, no quesito alimentação. Quando tu busca o reino, realmente tu vai ter vida de Deus. Vida de Deus, essa é a receita. Busque, então, o reino de Deus. Procurar isso. Isso tem que ser um alvo. Tem que ser um alvo, tá? Então, prioridade, então, que nós temos. Primeiro, devemos buscar o reino de Deus. Tá? Nos deixar governar. Rosa, não? A gente está acostumado com o físico, né? Então, não faz determinadas coisas, porque a lei diz que a gente não deve fazer. Mas se a gente começar no espírito, a lei está aqui. Então, se diz que eu não devo matar, eu não devo matar. Se diz que eu não devo roubar, eu não devo roubar. Se diz que eu não devo me prostituir, não vou me prostituir. Se diz que eu não posso comer demais, é porque o mal vai fazer, então eu não posso comer demais. Bem vai, né? Então eu tenho que procurar isso para eu poder me submeter então a essas leis, ordenanças e princípios, para que eu tenha então uma qualidade de vida conforme aquilo que Deus quer. Amém? Amém. João 8,36 fala assim: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Está falando de Jesus, né? Tem áreas que nós vamos precisar ser libertos. E aí, quando eu convido Jesus para entrar, o Rei entrar na minha vida, né? Ele vai me libertar de situações. E tem coisas que eu tenho que pedir: Deus me ajuda, eu não consigo me libertar de tal coisa. Eu não consigo parar de comer tal coisa. E eu estou morrendo. Eu só preciso aprender a tomar água. Água é bom, né? Hoje em dia as pessoas estão aprendendo a tomar água. Mas água não tem gosto. Mas é saúde do corpo. Uma cena na casa dos outros. Vocês entendem isso? Então é muito importante. Mas tá louco tomar água. Lucas 17, 20, 21, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: olha só, o reino de Deus não vem de modo visível. Ninguém está enxergando nada aqui, né? Nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está... Tem uma versão que diz, entre vós. O reino de Deus, então, ele está aqui. Tem outra versão que diz, o reino de Deus está dentro de ti. Se ele está dentro de mim, ele está entre nós também. Cada um de nós aqui tem o reino de Deus dentro de si. Então, isso é importante a gente entender. Tá? Então, Jesus, ele traz essa ordem. Né? Quando ele diz assim, ó, busquem, pois, né? Ele diz, por favor, tem um favor aqui? Pelo amor de Deus, busquem. Não, então ele está dando uma ordem. Olha, quero que tu busque o reino no primeiro lugar. Ela comprou onde que nós temos que entender isso. Se eu tenho o Senhor como rei, eu sou súdito, né? O súdito obedece ou não? O que acontece se o súdito não obedecer?
É como faz o nosso amigo. É morte. E aí nós temos que entender o que é morte. O conceito de morte é afastamento de Deus. Esse é o conceito de morte. Tinha um cheiro ruim naquele quarto lá. Da cor Então, dele se eu não obedecer, cheiro ruim. eu sou afastado. Espiritualmente eu sou morto. Eu não sei. O é de travesseiro. O travesseiro tem que levar o nosso. Então eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender isso para poder realmente crescer, então, nesse tempo. Tem que Então, chorar. nossa busca, ela envolve uma escolha. É interessante que Deus ele não vai te botar uma faca no pescoço, uma pistola no ouvido, ou seja lá o que for, para ti. Ele te ama. Ele te ama. Ele te escolheu. Ele achou graça em ti. E ele quer que tu escolha ele também. Mas nada assim, poxa vida, tem que fazer tal coisa. Não. Eu decido, então, me submeter porque ele me amou. E aí eu começo a querer agradar ele. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Ele é o primeiro da minha vida. Se eu aprendo a amar a Deus, eu amo minha esposa. Se eu aprendo a amar a Deus, eu amo minhas filhas. Se eu aprendo a amar a Deus, eu amo meus amigos. Se eu honro a Deus, eu sou um homem de Dia honra. 16, quinta-feira, eu Se tenho. eu obedeço a Deus, eu sou um homem obediente. É assim que funciona. Fora isso, a gente vai ter problema. Então, é bem interessante isso. Tá? Então, Deus ele não vai fazer força para que tu venha, então, ser obrigado, então, a servir Ele. Também é algo do Espírito. O Espírito de Deus, ele nos atrai. Então, nós temos que realmente ter essa intimidade. Comece a falar com Deus. Né? No que tu está fazendo. E comece a pedir para Ele, me ajuda, me ensina. Né? Abre os olhos, tem uma passagem que diz, abre os olhos do meu coração. Eu não sabia que o coração tinha olho, né? Mas assim, abre os olhos do meu coração. O que é? Abre, né, o mais profundo do meu ser para que eu possa realmente enxergar. Quando tu vê alguém em necessidade, tu diz, Deus, abre o entendimento dessa pessoa, abre os olhos dela, também faz ela enxergar que tem alguma coisa errada. Então, é muito, muito importante. E essa decisão, ela vai passar por uma renúncia. Eu vou precisar renunciar a coisas. Bem, eu vou precisar abrir mão de coisas, fazer a escolha. Hoje nós estamos aqui, por quê? Porque a gente renunciou a outras coisas. Eu prefiro estar na casa de Deus. Mais vale um dia na tua casa, né? Diz o salmista, mais vale um dia na tua casa que 1000 em qualquer outro lugar. Tem gente que prefere estar na churrascaria. Ali, churrasco é bom, mas eu prefiro estar aqui. Aqui o cheiro que sobe é diferente. Sobe na presença de Deus. Né? E a oferta somos nós. Vocês entendem isso? A oferta somos nós. Vai precisar, então, esse abrir-mão. Buscar o reino também requer dedicação. Dedicação. Eu também retomei leitura. Eu lia 20 livros assim, rapidinho. Né? Agora, hoje, eu também já botei 2 lá na banqueta, já estou chegando no terço do primeiro livro, uns livros grossos, mas assim, dedicação, começar a ler coisas sobre Deus, começar a ler mais Bíblia, então, essa dedicação para ti ter o reino em primeiro lugar, tem que falar das coisas do reino. Por quê? Porque nós estamos num tempo assim de muita distração, não é assim? Pega o celular, tem tudo. O apóstolo Ney pede para a gente usar a Bíblia, porque o celular normalmente vai abrir a Bíblia ali, vai ler, chama uma mensagem, chama outra, quando o livro já está lendo mensagem, né? Sai fora da Bíblia, então tu te distrai. Então a internet, aceleração, televisão, muita coisa, então tu vai ter que te dedicar. Não, agora aqui, apagou um pouquinho, desligou ali, desliga o celular, e agora é aqui, eu e Deus. Então precisa dedicação. Bem? Outra coisa interessante é um esforço intencional. Eu tenho que querer. Eu falei no início para vocês sobre uma receita de prosperar em qualquer área.
Prosperar em qualquer área. Por quê? Eu falei sobre esse fluxo do reino de Deus, né? Espírito, alma e o físico, mundo físico. E as pessoas procuram o quê? As coisas. Não é assim? Quantos querem uma casa boa aí? Não tem casa, cara. Quer? É. E agora, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu vou começar a trabalhar desesperadamente, vou trabalhar 20 horas por dia, vou trabalhar em 2 empregos, vou vender até negrinho, né? Vida na vez. Parece que numa viagem uma vez e pessoas juntar dinheiro e dizer, eu vou vender até negrinho, né? Mas, sabe, fazer coisa assim, não é isso. Busca o reino de Deus. Busca Deus. Fica o rei do reino. Te achega a Ele. E tu vai ver o milagre que vai ser a tua casa. Milagre. A única coisa que eu achei barulhento lá foi a Ela. Compartilhei, acho que já compartilhei com vocês aqui, quando nós começamos a sair atrás de uma casa, né? Eu comecei a pensar, eu era novo. Eu comecei a orar, morava nos prédios da base, né? Eu comecei a orar e eu olhava e disse, vou comprar um terreno. Olha a cabeça da gente, né? E orando, vou comprar um terreno. E aí, num dia, eu saí, duas coxas em fui falar cada com o gerente lá para pegar um recurso para comprar um terreno. Eu entrei, sentei, conversei com ele e saí dali praticamente com uma casa na mão. Ele disse para mim, olha, tu pode fazer assim. Ele começou a me orientar. 6 meses depois, a gente estava entrando na casa da gente. Que a gente mora até hoje, né? Gente, Deus faz assim. É milagre. Eu acho um milagre. Casa boa, né? Tu que abriu aquela janela. E assim, todas as coisas, nós precisamos nos esforçar, então, para através da presença de Deus. Outra coisa que é interessante é que quando tu te direciona para Deus, tu vai ter uma resistência. A Bíblia fala sobre uma luta espiritual. Por quê? Porque essas áreas de distração, elas são dominadas por seres espirituais. Certamente. Vocês entendem isso? Então, que eu liguei, no mundo espiritual, há seres espirituais do mal que eles vão tentar te manter distraído. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, né, contra a pessoa, nem contra sangue. Não são contra as pessoas, mas são contra principados, potestades e dominadores. Então vai ter que ter um esforço da tua parte para te vencer essa batalha, porque vai se opor. Essas coisas que tu gosta de fazer, elas vão aparecer com mais força. Tu vai ter que vencer. Então é uma luta. É uma luta. Tá? E aí tu tem que estar armado. Mas Deus, na palavra dele, ele te mostra a armadura que ele te coloca. Protege a tua mente, protege o teu tronco, protege aqui as regiões sexuais, o calçado do pé, o escudo, a espada, né? A armadura de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, o cinto da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, é a palavra que vai construir esse caminho. O escudo da fé, quanto mais eu leio, mais proteção eu tenho, e a espada do Espírito, que é a própria palavra. Ela é tanto de defesa quanto de ataque. Então, com ela, eu avanço. Então, quando se levantar essas situações, que elas querem te paralisar de ter o Senhor como o primeiro na tua vida, tu vai armado, então, né? E tu vai com a espada avançando, dizendo, não, aqui está escrito isso, eu vou. Aqui está escrito isso, eu vou. E eu vou conquistando, então, e vou saindo, então, dessas prisões que colocam, então, no nosso dia a dia. Amém? Combater o bom combate, é isso que a Bíblia chama. Ter foco, né, no chamado, vai dar assim, mais firmeza. E uma coisa importante é não se distrair. Não se distrair. Amanhece, então, já amanhece agradecendo. Dia novo, né?
Mais um dia o Senhor me dá de vida. É muito importante. E o objetivo, então, tem que ser esse também para a gente, né? Realmente buscar o reino de Deus. Nossa prioridade. Diga prioridade. Prioridade. Diga prioridade. Prioridade. É torná-lo o primeiro. Não me responda, tá? O Senhor é o primeiro na tua vida? Pensa. Ele é o primeiro ou tem alguma coisa que toma mais o tempo? Ele é o primeiro na tua vida? Quanto tempo tu gasta com ele? Quanto tempo de leitura? Então, é uma coisa assim que a gente tem que entender. Que ele tem que ser realmente colocado no lugar de destaque, né? De atenção. Amém? Vocês querem isso? É. Lá em Lucas 9, 57 e 62, fala sobre... Vou botar ali. Para a gente fechar aqui. De 57 a 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui ele está falando de coisas do dia a dia. Mas eu quero que tu entenda uma coisa. Deus, ele está te chamando para que tu organize a tua vida nesta noite. Essa noite vai disparar algo na tua vida. E que tu pode dar desculpa. Pode dar desculpa. Se tu quer realmente ter, né? A gente vem, às vezes, a gente conversa com pessoas, as pessoas dizem: Pois é, fulano conquistou isso, fulano conquistou aquilo, e eu estou aqui, né? Mas quando são chamados para uma posição com Deus, eles dão desculpa. Ele sabia que era desculpa. Bem? E Deus, ele vai ficar o quê? Ele vai te amar, mas ele vai ficar triste porque tu não deu um passo, então, nessa direção. Amém? Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é o mesmo, né? Pode ser um paralelo com arrependimento. Justiça é colocar cada coisa no seu lugar. Tem um tempo para Deus em primeiro lugar. Deus é a pessoa mais falada na minha casa. Deus é a pessoa mais ouvida na minha casa. Nada eu faço sem consultar Deus em primeiro lugar. Aí depois vem as outras coisas, e as coisas acontecem. Esse é o padrão do reino de Deus. Agindo assim, o reino vai estar dentro de ti. E todas as pessoas que chegarem perto de ti terão uma palavra de sabedoria. Vão ter um aconselhamento diferenciado. E vão crescer. Eu enxergo tua vida prosperando. Amém. Absolutamente. Eu enxergo assim. Amém? Posso dar um testemunho? Pode. Para fechar a administração que está acontecendo? Pode ser, não. Eu tenho testemunho. Amém. Eu tive uma experiência esses dias agora, recentemente, que eu fui ao médico e ele me disse, fiz alguns exames, e ele me disse: precisa fazer uma cirurgia urgente. Botou peso na minha cirurgia. E eu pensei: mas esse homem está me pedindo muito.
porque eu teria que pagar particular. E eu pensei, não, eu vou fazer pela Força Aérea, que vai sair mais barato para mim, para o Enéas, tal. E o que aconteceu? Eu esperei a Força Aérea, esperei, o tempo foi passando, e o médico tinha colocado um pouco de pressa nessa cirurgia, porque ele estava suspeitando de algumas situações. E eu esperando pela Força Aérea, chegou no momento em que eles disseram para mim, só em março. Quando eles me disseram só em março, eu, como sou uma pessoa muito decidida, eu sou sempre para ontem, eu tenho muito esse perfil, eu disse, bom, eu vou pegar uma reserva que eu tenho financeira, que eu não queria usar aquela reserva, e vou fazer minha cirurgia. Porque, na realidade, eu vou investir na minha saúde. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas, elas são acrescentadas. E eu peguei aquele dinheiro que eu tinha de reserva, uma reserva que eu iria aplicar em outros momentos. Eu tenho um perfil muito administrativo, eu sou bem administradora, eu administro bem as minhas finanças. Aí chegou no momento em que eu disse, bom, vou fazer a cirurgia. E fui fazer a cirurgia, um preço bem alto para o meu padrão. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu fiz a cirurgia, pagamos a cirurgia, eu paguei a maior parte com a ajuda do meu marido, fizemos a hospitalização no cartão de crédito, né? Fizemos tudo certinho, pagamos toda a cirurgia, eu estou aqui, sã e salva, não morri. E eu quero dizer para vocês que eu estava ali sentada e eu estava pensando, eu fiz toda a cirurgia, pagamos tudo aquilo que tinha que ser pago e ainda me sobrou dinheiro. Agora eu pergunto para vocês, como é que eu explico isso? Como é que eu explico isso? Tem como explicar? Eu não entendo. Eu mesma, às vezes, me surpreendo com a minha matemática. Gente, eu não sou nada boa nas exatas. Mas nas minhas exatas aqui, dá tudo certo e sempre sobra mais. Alguma coisa tem especial nesse negócio. Concorda comigo, querido? Então, assim, eu me surpreendo porque eu não estou sentindo falta nenhuma daquele dinheiro, não só pegar aquele dinheiro que eu dei para o médico. Estou aqui, sã e salva, creio que não é nada de grave, né? Como ele colocou. Mas eu quero dizer assim para vocês que quando a gente tem uma vida de dedicação a Deus, Ele nos supre de tal forma que Ele faz com que a gente tenha essa inteligência administrativa, Ele tenha uma capacidade criativa, Ele faça coisas sobrenaturais na nossa mente para que nós possamos usufruir e todas as demais coisas nos são acrescentadas. Então, eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito satisfeita com todo esse processo que aconteceu, de ver que no final eu ainda saí com dinheiro no bolso. E mas, assim, eu quero dizer que isso é para a honra e glória de Jesus. Que desde sempre Ele cuidou de mim. E Ele sabe que eu não gasto aquilo que não é pão, eu não gasto aquilo que de repente é um excesso, não é? E Deus conhece o meu coração e Ele sabe de todas essas coisas. Então, eu estou dando esse testemunho para mostrar que realmente a palavra, ela tem que ser verdade na nossa vida. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas, elas nos são acrescentadas de uma forma sobrenatural e inexplicável.
Claro que é fruto também de um cuidado, de um zelo que eu tenho, de uma observância que eu tenho nas questões financeiras, de não ultrapassar o meu teto, vamos dizer assim. Não fazer coisas que eu possa gastar muito mais do que eu gasto. Então, é importante que a gente aprenda a colocar esses princípios na vida, na prática. E sempre Deus vai nos surpreender. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu creio que Deus preparou esse momento aqui, apóstolo, para a gente receber essa palavra maravilhosa. Tem um louvor, tá? Mas eu creio que esse louvor, ele fala sobre coroar Jesus, que é o nosso Rei. Amém. E eu creio que Deus permitiu que eu entendesse que aquilo que o Senhor falou, que a nossa conversão ela é espiritual. Antes de ser na alma e ser no corpo, ela é espiritual. E o aceitar Jesus, esse primeiro ato de entrega, de rendição, de entrega da nossa vida a Deus, ele está associado a esse coroar Jesus como Rei da nossa vida, né? Então, depois que a gente adorar o Senhor e louvar com esse cântico, e que durante o louvor, se tu sentir no coração aí de pedir para Deus, que eu viva uma conversão genuína, que meu espírito se converta a Ti, né? E que minha alma e meu corpo entrem nesse alinhamento, e que corpo, alma e espírito estejam alinhados ao céu, ao Teu trono, né? E que a gente realmente venha desfrutar desse reino no dia a dia. Né? E aí vamos louvar, e depois quero pedir para o senhor orar a oração de entrega, que a gente venha a coroar Jesus, aceitando Jesus mais uma vez como nosso único, nosso suficiente Salvador e Senhor. Amém? Amém. O único que é digno de receber olha, é digno de receber.
Eu consagro todo o meu ser a ti. Vocês fechem os olhos. Feche os olhos e pense no que nós falamos aqui nesta noite. Essa decisão de convidar Jesus para entrar e reinar no coração é uma confissão pública. E a Bíblia diz que aquele que confessar o Senhor publicamente, ele tem um nome escrito nos céus. O Espírito de Deus, ele vem e traz a vida de Deus sobre esse coração. E tudo muda. Tudo muda. Com os olhos fechados, eu queria perguntar se alguém gostaria de fazer esta noite, se ainda não fez, né? Esse convite para que o próprio Rei Jesus venha morar no teu coração. Eu quero te convidar a levantar a mão. Né? Ninguém está olhando aí, mas levanta a tua mão se tu quer, realmente nós vamos orar. Se tem alguém que não, porventura, não fez esse convite ao Senhor para entrar e reinar, realmente. Para nós começarmos, então, esse processo de ter o Senhor em primeiro lugar. Alguém gostaria? Nós vamos orar. Vamos orar. Coloque a mão no coração. Vamos todos convidar o Senhor para entrar no nosso coração de uma maneira especial nessa noite. Querido Jesus, tu és o Rei de toda a terra. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Quando tu morreste naquela cruz pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, tu disseste, está consumado. E a palavra, ela diz que todo o poder sobre tudo e sobre todos, sobre reinos, sobre autoridades, todo o poder estava sobre a tua vida e o Senhor tem derramado isso sobre nós. Nesta noite, Senhor, nós queremos nos consagrar a Ti mais uma vez. Que Tu seja, Jesus, o Rei da minha vida. Que Tu seja, Jesus, o Rei da vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Senhor, que nossa vida realmente ela venha a mudar radicalmente, Senhor. Aqueles que já têm uma vida na Tua presença, aqueles que têm uma vida diária na Tua presença, Pai, eu sei que nós podemos melhorar a Tua presença, melhorar a qualidade, Senhor. Eu sei que teremos saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde nas finanças. Nós teremos alegria, nós teremos conquistas, Senhor. Nós seremos, Senhor, influenciadores, Senhor. O Senhor derrama sobre nós nessa noite uma unção de ousadia, uma unção de criatividade, uma unção de sabedoria, inteligência espiritual, Senhor, em que o homem natural não tem. E nós queremos Te agradecer e entregar nossa vida assim, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, Te agradecemos por esse tempo, Senhor, Te agradecemos pela honra da Tua presença neste lugar. Pai, muito obrigado, Senhor, que esta semana ela seja uma semana realmente em que o Senhor fale com cada um de nós de uma maneira diferente. A Ti seja o louvor, a honra, a glória e a adoração pelos séculos dos séculos, Senhor. Pelos séculos dos séculos, Senhor. Amém. 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 Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Quero dizer para vocês algo especial. Né? A gente vê homens de Deus se movendo sobre a terra ao longo da história. E Deus, ele sempre derrama uma sabedoria diferenciada. Sabedoria diferenciada, uma inteligência, uma capacitação diferenciada. Vou ler o livro de Daniel. Vocês vão ver que eles estavam cativos no reino, foram preparados para trabalhar com o rei. E eles tinham 10 vezes mais sabedoria que os sábios daquela região, que eram pessoas adestradas e treinadas. Então, eu quero dizer para vocês que Deus está derramando essa noite ação especial sobre o respeito. Amém? Então, tenham todos uma semana sobrenatural na presença de Deus. Deus abençoe. Obrigado por ficar em casa. Deus abençoe vocês também com uma semana muito abençoada. Shalom, shalom.